Graça e paz para todos. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que bom que eu estou aqui novamente, né? Que bênção. Fico muito feliz de estar aqui para servir aos irmãos através de uma palavra, né? E hoje é um dia bom, especial, porque é dia de nós vivermos, lembrarmos acerca da morte, da ressurreição, do corpo e do sangue de Jesus. Hoje é dia de ceia, né? De Santa Ceia. E eu quero levar você a um entendimento bíblico, até mesmo de uma revelação pessoal que eu tive esses últimos dias, eu estudando, pesquisando, querendo entender um pouco mais sobre esse tema. E eu estava lá em casa, né, depois de ter revisto uns esboços, uns versículos, sabe aquela revelação do próprio Espírito Santo? O Espírito Santo chegou para mim e disse assim, leia Atos capítulo 2 e depois 1 Coríntios 11 e traça um paralelo entre essas duas igrejas. Pronto, só isso. Rapaz, mas foi forte o que o Espírito Santo me revelou dentro da palavra. E é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Basicamente nós vamos falar de duas santas ceias, certo? Nós vamos falar de dois tipos de cultos que se prestava ao Senhor e era utilizado a ceia do Senhor. Nós vamos ver um povo que eles receberam diretamente do Senhor a instrução e o entendimento sobre a ceia. E nós vamos ver aqui um outro povo que não tinha tanta instrução. Nós vamos ver uma santa ceia que gera milagres e uma santa ceia que gera condenação. E nós vamos colocar um ponto final hoje para algumas pessoas. O que é tomar e comer indignamente? É a crise do pentecostal, é a crise do protestante, porque muitas doutrinas foram criadas em torno disso. Eu aprendi no começo da minha caminhada, quando nós estávamos muito no pentecostalismo forte, que tomar a Santa Ceia indignamente era tomar em pecado. Depois eu entrei em crise e perguntei, mas quem não está em pecado? Quem é que pode comer? É o anjo que tem que vir descer aqui para participar da ceia? Porque o que eu conheço, todo mundo tem pecado. Sim ou não, igreja? Todo mundo tem pecado. Aí ia criar outra doutrina. Não, só pode participar do corpo e do sangue quem é casado, porque se for divorciado não pode. Procurei na Bíblia, não achei. Não, agora só pode tomar quem for batizado nas águas. Procurei mais um versículo sobre isso, também não acho. Então, de certo modo, a nossa mente foi enfeitiçada por superstições, religiosidade e heresias em torno do corpo e do sangue. Por isso que você vai entender que Paulo vai dizer, por isso que há muito entre vocês que estão doentes, outros que estão fracos, e outros até que morreram. Amém? Então nós vamos caminhar agora dentro desse entendimento bíblico. Convido você a abrir a sua Bíblia, vamos começar aqui em Atos capítulo 2. Podemos ler aqui a partir do versículo 41. Quem achou, diga amém. Diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Não é o tema não, viu? Mas muitos falam assim, não, mas para ser batizado também não pode fumar. Não, para ser batizado não pode estar em fornicação. Mas aqui eu entendo o seguinte, eles recebiam a palavra e já se batizavam. Foi como Paulo no caminho para Damasco, foi matar crente, chegou lá, se encontrou com Jesus,
o profeta Ananias já orou, ele foi curado, e na hora ele foi batizado ali mesmo. Então hoje tem um bocado de doutrina para controlar pessoas, que eu vou te falar, viu? Aqueles que de bom grado receberam a palavra, eles foram o quê? Batizados. Então aqui é um outro, né? Não, mas você tem que... Aí nós viemos de lá, irmão. Não, mas para você se batizar nas águas tem que ter um preparo. Não é de qualquer jeito. Tem isso na Bíblia, irmão. Os caras criaram isso, mas não existe isso. Quem recebeu de bom grado a palavra, foram batizados, pronto, acabou. Sem criar um bocado de regras, para deixar uns crentes especial e outros não. Aquele lá é batizado nas águas, eu não sou. Então ele vai para o céu, eu não vou, como é que é estranho? É assim? Não sei, né? Continuando, mas esse é outro assunto, né? E naquele dia, agregavam-se quase 3.000 almas, né? Então, o batismo fazia com que, porque o batismo é no corpo, né? Agregava 3.000 almas ao corpo de Cristo. Então tem muitas igrejas e muitas doutrinas que ao invés de agregar, exclui, afasta as pessoas. A pessoa fica 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não pode se batizar por isso, por aquilo que os caras inventaram. Porque não foi Jesus que inventou, e nem os apóstolos. Preste atenção, vamos continuar. Mas está aqui escrito, eu já vou lendo aqui e já vou explicando um pouquinho, mas esse não é o tema do batismo, tá? Certo? Versículo 42. E perseveravam na doutrina. O que significa doutrina, irmãos? Ensinamento. Então doutrina é ensinamento, tá bom? Não é regras, dogma que os caras criaram aí, não. É ensinamento. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e conta comigo aqui, ó. Eles perseveravam, diga, eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas. Olha que povo bom, né? Eles participavam dos ensinamentos. Porque hoje você fala assim, ó, vamos ter um estudo, um seminário para você ser abençoado, para você aprender mais da Bíblia. 2, 3 gatos pingados vêm. Mas o culto do milagre da porta aberta, irmão, mas vem gente que não cabe. Mas esse povo, irmãos, eles perseveravam juntos. Olha como que é essa igreja. Fica de olho, que eu vou fazer o comparativo com essa igreja e com a outra igreja. Olha que igreja boa. Eles perseveravam juntos na comunhão, né? No partir do pão, que tem a ver com a ceia do Senhor, nas orações, nos ensinamentos. Olha que bênção de igreja, hein, irmão? Meu Deus do céu. E aí continua. E todos eles, olha aqui, 43, e em toda alma, ou seja, em toda pessoa, havia temor. Mais uma coisa, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em todos, neles havia o quê? Temor. Mais uma coisa, 5 coisas aqui. Que igreja, hein? Meu Deus, vamos continuando. E muitas maravilhas, ou seja, muitos milagres e sinais se faziam pelos apóstolos. Preste atenção, olha para mim. O resultado de perseverar nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, gerava temor. E o resultado de tudo isso, junto dessas 5 coisas, era que os apóstolos faziam grandes milagres. Era um povo que vivia a comunhão, o partir do pão, as orações, e vivia milagres. Mas vamos continuar lendo aqui isso.
E todos os que criam estavam juntos. Que bênção, né? Sem divisão, sem polêmica, dissensões, facções, né? E tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e repartia com todos segundo o que havia de necessidade. Hein? Imagina, se nós chegamos a esse nível, o irmão chega aqui, pastor, quero vender o meu carro para ajudar os irmãos pobres. E eu chego aqui, então vou dar minha casa então para ajudar os irmãos pobres. Aí tem uns caras que não entendem, né? E vai dizer, não, mas isso é o comunismo prega isso, o comunismo do político prega isso, que todos nós temos que ser comum, tudo em comum, né? Mas é engraçado que essa mesma igreja aqui que repartia os bens entre si, o temor era tão grande, o zelo do Espírito Santo era tão grande, porque se nós criamos também um modelo assim, não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos repartir, hoje nós vamos repartir toda a oferta aqui, vamos sair distribuindo para cada um. Então o que você tem, você vende e traz, o que eu tenho, vendo e trago, certo? Mas a Bíblia vai contar uma história em Atos capítulo 5, de um casal que nessa igreja apostólica, bonita aqui, que havia milagres, que eles deixaram o diabo encher o coração deles, porque eles venderam a propriedade por um preço e chegaram aqui, não, eu venderam por 100 mil, vamos dizer, e chegaram, não, que está 50 mil aqui, colocaram nos pés dos apóstolos. Para quê? Qual foi o resultado, irmão? Morte. O problema da igreja espiritual, da igreja apostólica deste nível é esse, porque o zelo do Espírito Santo é muito grande. Pedro diz para aquele homem chamado Ananias e depois para sua esposa, por que vocês mentiram por o Espírito Santo? Morto, caíram para lá. Se nós queremos viver essa igreja com esse zelo, eu acho que a nossa igreja e os movimentos apostólicos estão muito longe disso ainda, né? Apesar que tem uns pastores e outros apóstolos e outros que estão tentando desenvolver isso, mas esse nível de zelo do Espírito Santo é muito forte, porque é uma igreja que não brinca. Todos nele havia temor, e de repente vem um casal perturbado, que não quiseram ser honestos e sinceros. Imagina se o Espírito Santo visita nós aqui na sinceridade, hein? Vão matar a gente porque a gente não é sincero. Meu Deus, sobra ninguém aqui, nem eu. Porque nós ainda temos essa imaturidade dentro de nós. Nós ainda achamos que a igreja é brincadeira, que vir para o culto, para a reunião, no partir do pão, na ceia, no corpo, no sangue, na comunhão, e isso é só uma diversão, um entretenimento. E não é isso, irmão. A coisa é séria. Se queremos viver uma igreja apostólica, nós temos que entrar neste nível de maturidade. E quem é que está disposto, hein? Imagina você chega e faz um voto com Deus e você não cumpre o voto e Deus te mata. O que vão dizer? É um escândalo para as outras religiões, para as outras igrejas. Tem gente que não dá o dízimo e a oferta, não paga o voto ali, tem nego morrendo ali naquela igreja. Imagina isso. Mas ninguém olha para esse lado da igreja apostólica. Os caras criam a doutrina sem lembrar que quem mandava nessa igreja era o próprio Espírito Santo, né? Só para explicar esse versículo. Aí ele continua, 45, né? Vendia suas propriedades e bens, repartia com todos, segundo o que havia mister. 46, eles perseveravam unânimes. Olha aqui, preste atenção agora onde que eles perseveravam unânimes. Eles perseveravam unânimes quantos dias? Todos os dias. Não era de só quarta, terça, não, vou só para o culto do domingo. Essa igreja era forte, irmão. Ela não parava. Era todo dia. Por que aumentava as almas todo dia, irmão? Porque era uma igreja que trabalhava. Olha aqui, olha, preste atenção, irmão. Se você é essa igreja, tá?
Se você é essa igreja, eles perseveravam todos os dias no templo. E olha aqui, ele continua dizendo, além do templo, eles partiam pão de casa em... A igreja não era só dentro do templo, porque essa igreja aqui dentro do templo é muito bom, né, irmão? Você receber aqui bênção, milagres, fazer as campanhas. E o de casa em casa, hein? Eles partiam o pão de casa em casa, né? Olha o que acontece. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quem é que não queria participar da igreja dessa, irmão? Uma igreja de milagres, que os apóstolos repartiam os bens, que todo mundo tinha temor, não tinha aqueles crentes chatos, né? Que todo mundo tinha alegria e singeleza no coração. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele está alegre aí hoje. Sangue de Jesus, hein? Tem uns azedos, né? Misericórdia. Singeleza de coração. Será que nós temos isso hoje? Será que nós nos encaixamos nessa igreja? Mas essa igreja, que ia de casa em casa, partindo o pão, eles caíam na graça do povo, porque todo mundo queria ser dessa igreja. Uma igreja feliz, uma igreja alegre, uma igreja que tinha temor, uma igreja que presenciava pelos apóstolos grandes milagres. Que bênção de igreja, né? Essa igreja era a igreja dos apóstolos de Jerusalém. Só que isso daqui, ao longo do processo e até nos dias de hoje, foi defasado. E o que o movimento apostólico está pregando? A reforma apostólica. Nós queremos voltar a ser essa igreja. Mas será que conseguimos voltar a ser essa igreja? Que nas nossas reuniões alguém, por não cumprir um voto de oferta, morre no culto? Será que essa igreja vai se adaptar ao século 21 ou 22? Porque qualquer escândalozinho de oferta, tem nego que quer se matar, ou então quer matar um, né? Somente o brasileiro. O maior escândalo do brasileiro é você pedir uma oferta para ele. Pede uma oferta para você ver, ele já quer ficar rico, tá vendo? Mas essa igreja não. Essa igreja aqui, eles faziam essa distribuição entre eles. E cada dia, irmão, acrescentava o número daqueles que se havia de salvar. De casa em casa, partindo pão, pregando, evangelizando. No templo, eles perseveravam na doutrina, nas orações, em todo momento. Eita, que igreja abençoada. Todos os dias, né? Eles ceiavam todos os dias. Aí criamos, né? Vou falar criamos, porque eu também não sei quem criou isso, que a ceia tem que ser só uma vez no mês. Eles faziam isso todo dia, irmão. Porque a própria ceia, o corpo e o sangue já é uma pregação para o arrependimento. Porque Jesus instituiu fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque o pão que eu estou dando para vocês é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O sangue que é representado pelo suco de uva, o vinho, é o meu sangue, que lava pecados, que purifica. Então é isso que eu estou dando para vocês. Tá bom? Então essa igreja de Atos capítulo 2, é a igreja, chique, bonita, todo mundo havia temor, perseveravam junto nos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no templo, de casa em casa, em todo lugar. Que bênção de povo, hein? Vamos fazer isso aqui nessa igreja, todo dia, hein? Com alegria e singeleza de coração. Ah não, pastor, mas eu trabalho demais. Ah não, pastor, mas eu estou cansado demais. Ah não, mas eu vou virar um rato de igreja. Ah não, mas... Tanta desculpa que a gente dá, não é? É por isso que essa igreja vivia milagres. E é por isso que você vive essa vida como você vive. Porque o espírito da religiosidade enfeitiçou você. Então você vem para o culto, para a igreja, só para o desencargo de consciência. Não tem vida mais quando se fala do corpo e do sangue.
Mas Deus está restaurando. E vai usar a mim, e vai usar você, no entendimento revelado, compreendendo e sabendo como que era. Porque olha agora a igreja, essa é perturbada. Essa igreja é a perturbada. 1 Coríntios capítulo 11, abre aí a sua Bíblia. O que é, para os teólogos, né? Para os entendidos, para os estudiosos da Bíblia, o que é um texto fora de contexto e o que é um versículo isolado? Eu vou te explicar aqui, tentar fazer uma analogia para você entender o que é isso, né? Por exemplo, eu chego aqui para vocês e digo: gente, eu bati na minha filha Letícia. Pronto, falei isso. Eu bati na minha filha. Você vai gerar um julgamento. Por que ele bateu? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Porque eu não falei para você o motivo que eu bati. Eu não contei toda a história para você, mas eu contei só essa parte. Eu bati nela. Vai ter crente que vai pensar assim: não, ele é um agressivo, pecador. Olha que pastor sem vergonha, bateu na criança. Aí um outro vai dizer: não, mas tem que ter, né? Os que vão gastar mais um pouco do neurônio vão pensar: não, mas tem que saber, né? Esses é mais difícil ter, é mais fácil os que julgam já, né? Não, mas tem que saber por que foi o motivo, por que ele tomou essa atitude. Pelo menos esse era o pensamento coerente de todo cristão, né? Mas se vem já essa notícia: pá, ele bateu, eu bati. Então você fica sem explicação. E às vezes você faz julgamentos falsos. Porque você não entende e não compreende o motivo. Eu te dei como se fosse um texto. Mas para você entender esse texto que eu bati na minha filha Letícia, você tem que entender todo o contexto, que é toda a história. Aí eu posso chegar aqui e falar: não, mas eu bati na Letícia porque ela desobedeceu, porque ela foi uma menina má, porque não sei o quê, e vou dar a sua explicação. O que fizeram e o que fazem com a ceia em 1 Coríntios capítulo 11 é isso. Eles pulam o contexto. Por que Paulo está falando? Agora nós vamos, né, desintoxicar algumas pessoas sobre por que Paulo está dizendo sobre beber e comer comer e beber indignamente. E para você absorver o contexto, por que Paulo está dizendo para aquele povo, você tem que ler toda a história. Sim ou não? E o Paulo começa a entrar no assunto, não é no versículo 23. Porque o pentecostal e o protestante, ele é tão viciado nesse versículo, que ele já sabe de cor. Porque o que eu recebi do Senhor, é que também vos entreguei, vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Olha para você ver, é decorado, meu irmão. Porque nós aprendemos a isso. Na hora da ceia, vem o pastor, né? Lê aqui toda a ceia, vai ler a mesma coisa. E eu decorei assim, de tanto na hora da ministração da ceia, repetir, lendo, mas só ler também, às vezes não tem explicação. E eu decorei esses versículos tudo, mas nem de ler, só de ouvir a pessoa falando. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E eu não li, ou pelo menos não lia o contexto. E o contexto começa aqui no versículo 17. Eu vou ler aqui na Bíblia do João Almeida. Ele tem uma tradução, e depois eu vou ler em uma outra tradução, que os estudiosos dizem que chega mais próximo do original. Amém? Versículo 17, 1 Coríntios capítulo 11, até o subtítulo aqui na minha Bíblia está escrito assim: Ceia do Senhor, certo? Diz assim, ó, João Almeida, tá? João Almeida Ferreira: nisto, porém, vos digo, e não vos louvo, porque vós ajuntais
não para o que é melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntai na igreja, entre vós há dissensões, e em parte eu creio. Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem na igreja, só está dando dissensões, brigas, contenda, problema, irmão. E em parte eu creio, porque Paulo está escrevendo. Paulo ele não está lá para ver, mas ele pensa, eu conheço aquele povo, eu creio que é assim. 19. E até importa que haja entre vós heresia. O que é heresia, irmão? Quem sabe dizer o que é heresia? Heresia, no contexto, no quê? Num contexto, significa falsa doutrina, o falso ensinamento. Mas a verdadeira tradução de doutrina, ou de heresia, é opção ou escolha. Uma opção, uma escolha, no caso, no contexto, uma opção, uma escolha errada. Você entendeu? Então é isso, basicamente. Estuda mais um pouquinho que você vai entender sobre heresia, né? E por que ele diz que tem que ter heresia? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua ceia. E assim o outro tem fome e o outro fica chapadão, bêbado, se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e beber? Vocês vão fazer a rave de vocês na casa de vocês, não quando vocês falar que é a igreja do Senhor. Mais ou menos isso, vou explicar mais. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Eu vos louvo? Nisto não vos louvo. Aí ele vai dizer, aquele versículo tão esperado pelo pentecostal, no primeiro domingo do mês, porque é o que eu recebi do Senhor, que também vou falar para vocês agora. Aí Paulo vai dizer, vai falar tudo. Mas como você, só para nós ganhar tempo, como você já sabe aqui, agora eu vou ler aqui, lá do versículo 17, segundo a tradução King James, do rei James. O rei James é um cara que, na sua época, reuniu um bocado de teólogos para traduzir ou tentar trazer a apuração mais próxima da Bíblia. Ou seja, foi uma Bíblia que foi traduzida coletivamente por várias pessoas. Não como João Almeida, que ele mesmo traduziu da cabeça dele. Então, qual é o mais coerente? Você ir pelo um conceito de uma pessoa só, ou pelo um grupo de pessoas de cabeça pensantes, que vão dizer, não, esse aqui tá bom, não, o outro não, esse não, essa tradução é melhor, e o outro não, eu discordo, porque, ou seja, é melhor o conselho, sim ou não, que vem unir várias pessoas, do que você ir pela cabeça de um. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos, você vai receber vitória, vão direcionar para você o caminho melhor. Amém? Olha a tradução aqui. Versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei, quando a instrução que eu passo a vós dá agora. Portanto, as vossas reuniões produzem o mal e não o bem. Que reuniões é essa, hein? Imagina. Em primeiro lugar, versículo 18, porque ouço dizer que há divisões entre vocês, quando vocês se reúnem como igreja, né? Quando vocês se reúnem como igreja. Lá na outra, quando vocês se reúnem num lugar. Ele está dizendo, quando vocês se reúnem como igreja. Preste atenção, irmãos. E até certo ponto eu acredito que isso esteja ocorrendo. Versículo 19. Todavia, se faz necessário que haja entre vocês divergência. Aí já muda, não é heresia, é Vai ver como que muda?
Um diz, haja heresia, e o outro diz, divergência, que é o quê? Pessoas contrárias a outras. Não, eu acho que é B, não, eu acho que é C. Não, eu acho que é D, não, eu acho que é B, C e D. Então não tinha. Era diferente daquela igreja que todos neles haviam temor, que todos neles haviam uma comunhão. Era diferente daquela primeira igreja que ceiava, e todos eles havia singeleza de coração. Aqui o que nós estamos vendo? Pau quebrando, discussão, briga, gente chapando coco. Já vem aqui, olha que ele dizendo: todavia vos faz necessário que haja divergência entre vós, para que os provados se tornem conhecidos entre vós, ou seja, os que estão preparados, né? Versículo 20: pois quando vocês ou vós se reúnem como igreja, não é para comer o corpo e a ceia do Senhor. Versículo 21: porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aquela igreja de Atos capítulo 2, eles repartiam o pão de casa em casa, eles compartilhavam com as pessoas, sim ou não? Aí nós temos uma igreja aqui que não compartilha, pelo contrário, eles chegam, se reúnem, quem tem enche o bucho e quem não tem fica com fome, como nós dizemos, fica chupando o dedo. Porque tinha gente pobre aqui, tinha gente necessitada, que não havia como comer, e aqueles que tinham comida, em vez de oferecer, de compartilhar, eles comiam tudinho, enchiam o bucho e ainda ficavam bêbados, chapados. E é uma outra polêmica, não é? Sim ou não? Aquele vinho lá que eles tomavam para representar o sangue, deixava o cara doido, se embriagava. Tinha uma dose, né? Tinha um teor alcoólico, porque Paulo está dizendo, vocês ficam aí enchendo a cara. Isso é ceia do Senhor? É ficar bêbado? Ficar embriagado aí, humilhando os outros? Porque ele vai dizer aqui, ó, o versículo 22, será que não tendes casas aonde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Ixi, Paulo estava meio grilado, não estava, irmão? Vocês se reúnem como igreja, vocês são uma bagunça. Vocês se reúnem como igreja e entre vocês só há divergências, dissensões, contenda, nego enchendo a cara, ficando bêbado. E vocês estão achando que isso é comer e beber os corpos e o sangue de Jesus? Vocês acham que essa é a ceia do Senhor? Na sua opinião, irmão, você que está aí me ouvindo, me assistindo, quem vai ouvir pela internet, isso é a ceia do Senhor? Ou está mais com um bordel, né? Onde os negros chapam a cabeça e fica doido? Não, irmão, isso aqui não é a ceia do Senhor, isso aqui não é igreja, isso aqui é um povo perturbado, que precisava de um Paulo na vida para sentar uma doutrina, para colocar eles no lugar. Aí ele continua dizendo assim, ó: o que vos direi? Acaso eu vou elogiar vocês? Certamente que eu não vos elogiarei a atitude de vocês. Aí é esse o contexto que vai chegar até o que é beber indignamente, o que é comer indignamente. E já para adiantar, comer e beber indignamente tem a ver com esse contexto, de que eles se reuniam como igreja, eles brigavam, eles tinham desavença, eles humilhavam os pobres e ficavam bêbados, chapadão. Então essa ceia não era como aquela que produzia milagres, que tinha todo mundo temor, singeleza de coração, comunhão, oração. Cadê a oração aqui, irmão, hein? Não tem. A Bíblia diz que lá em Atos 2 eles sentavam e comiam juntos. Eles estão comendo junto aqui, irmãos? Então isso não é ceia. Para Paulo diz, isso não é ceia.
Aí ele vai continuar. Agora eu vou ler aqui nessa tradução o versículo 23 e vou até o 34, tá bom? Acompanhe na sua Bíblia aí. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A própria ceia já é uma pregação para falar da morte do... Então aqueles homens ganhavam gente em Atos capítulo 2, por que havia 3.000 almas? Porque eles iam de casa em casa e falando para as pessoas que ainda não eram crente: ó, isso aqui é o corpo e o sangue, é o pão, é a comunhão, isso daqui é o partir do pão. E o que significa isso? O corpo e o sangue? Não, isso daqui anuncia a morte do Senhor. Esse aqui é o corpo, que significa a carne, o pão. Isso aqui é o sangue. E o que serve o sangue? Limpa pecado. Ah, então eu quero ser limpo dos pecados. Não, então eu quero esse negócio. É o contrário de hoje. Não, esse aqui é o corpo, esse aqui é o sangue. Você não pode beber de qualquer jeito. Não. Aqui é só o super-homem, a Mulher Maravilha, o Batman e o Hulk. Porque eles são super crentes. Aqui a nossa igreja tem regras, irmão. Aqui não é qualquer um que pode sentar na mesa do mestre. A santíssima mesa, né? Que eles põem um negócio mais ou menos assim, a santíssima mesa. Aqui só pode comer quem é de querubim para cima, irmão. Réis mortais. Não pode. Então tem esse modelo de igreja, esse modelo de ceia, que não é para pecador, parece, que não é para proclamar a morte do Senhor até que ele venha, é mais para gerar confusão, contenda e desentendimento, para barrar as pessoas de receber o corpo, de receber o sangue de Jesus. E isso não tem em todo lugar, sim ou não? Essas pregações eu só prego na minha igreja. Se eu pregar em outra igreja, o pastor quebra o vaso de azeite na minha cabeça. Eu saio de lá escoltado. Tu está pregando a heresia, mas é Bíblia, está aqui, te mostrando. Um povo que ceava e todos nele havia singeleza de coração, e um povo perturbado, que se embriagava, que chapava a cabeça com álcool, humilhava os pobres, não comiam junto, era uma divisão, era um disse-me-disse. E Paulo vem para exortar. Continuando lendo aqui, 27. Eu vou ler o 26 para você não perder, né? Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês vão proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Certo? Ele vai continuar dizendo: examina, pois, o homem a si mesmo. Examinar, eu chamo de fazer um scanner dele mesmo. Tem que fazer um scanner de você mesmo, né? Examina-se, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma e beba do cálice do Senhor. Diga assim: anexios. Diga de novo: anexios. Diga de novo: anexios. Essa palavra anexios significa indignamente. Anexo significa o quê? No grego. Então você acabou de falar grego. A palavra indignamente no grego, no original, é anexios. E sabe o que significa anexios? Diga assim: agir de modo impróprio. Diga assim: anexios significa agir de modo impróprio. Aí eu te pergunto: esse agir de modo impróprio
não tem tudo a ver com o contexto? Sim ou não? Que contexto? De que ele se reunia como igreja para comer o corpo e o sangue, e na verdade eles ficavam chapados, né? Brigando, humilhando os outros. Paulo está dizendo, dessa forma que vocês estão fazendo, é a forma indigna. Indigna, segundo a tradução, né, de muitos, mas a palavra é anexios. Essa forma é imprópria. Vocês comem e bebem de uma forma imprópria, não de uma forma certa. Vocês fazem isso de uma forma errada. Para resumir tudo, Paulo está dizendo, vocês comem e bebem como se vocês estivessem numa rave. Não há arrependimento, não há quebrantamento, não há uma visão espiritual disso. Vocês comem mesmo só para encher o bucho, para ficar bêbado. E eu vou dizer para vocês, quantos crentes não são assim, irmão? A ceia para ele é mesmo que nada. Foi batizado nas águas, fez todos os negócios, mas está aqui. Nunca recebeu cura, nunca recebeu milagres. Porque o corpo e o sangue, ele tem um significado. E o significado também tem a ver com vida eterna, tem a ver com ressurreição, tem a ver com cura, tem a ver com libertação, com um monte de coisa. E por que você está aí há 30, 50 anos tomando a ceia e até hoje não aconteceu nada? Será que nós estamos tomando isso também com um modo impróprio? Será que nós fizemos disso daqui um rito litúrgico morto? Será que o corpo e o sangue de Jesus para nós realmente não vale nada? Não há resultados de melhora, de mudança? Que igreja eu e que igreja você é? Neste caso, é aquela igreja que vivia milagres, quando partia o pão de casa em casa, de pessoa em pessoa, no templo, nas casas? Ou nós somos essa igreja aqui, que vive uma confusão sobre esse tema, e não vivemos milagre nenhum? Pelo contrário, ficamos condenando um ao outro. Ó, você não pode, ele pode, não. Ei, deixa eu ver. Não, a roupa, não, então pode, então. Não, essa roupa aqui não pode. E não tem nada disso. Aí, e Paulo, ó, aqui nesse próprio texto, ele não proíbe ninguém. Paulo proibiu alguém aqui de participar, irmão? Não, ele diz assim, ó, cada um examina a si mesmo, certo? E aí depois de vocês examinar, aí vocês comam e bebam, vocês se virem, a bola está com vocês. Ele vai continuar dizendo, ó, versículo 29, né? Vou ler o 28 para você entender de novo. Pois, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba-se do cálice. Pois quem come e bebe sem ter, olha aqui a tradução, falando que é diferente. Quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu lhe pergunto, você tem consciência do que é o corpo do Senhor? Você sabe o que é o corpo do Senhor simbolizado no pão? Tu vai perguntar para os pentecostais, né? Para os pentecostais, você vai perguntar para o protestante, ele vai te dar algumas, talvez, não, o corpo é comunhão. O corpo era o corpo de Cristo, que levou 39 chibatadas e foi dado para nós termos comunhão e tal. No máximo ele explica isso. Mas existe uma infinidade de bênçãos no corpo de Cristo. Isaías 53, ele levou sobre o corpo dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, que feridas, irmãos? 39, eu curo vocês. Curo de quê? Dores e doenças. Quando você come o pão, você é curado? Era para ser, pelo menos, né? Mas por que você não é? Porque você não tem consciência do que é o corpo de Cristo. Então, uma outra maneira também de tomar indignamente, na minha opinião, é não ter consciência do que é o corpo de Cristo. Você sabia que o corpo de Cristo também tem a ver com a igreja? De ser igreja. E de ser igreja é ser um membro no corpo. E um membro que funciona. Quantos membros que não funcionam, irmão? E a igreja fica manca. Vira como essa igreja que é uma bagunça toda. Tem muito disso.
É muito profundo isso aqui. Se for para a gente aprofundar isso aqui, irmão, é assunto de 3, 4 horas, para entendermos tudo. Paulo vai dizer no versículo 30: por essa razão há entre vós muitos fracos, porque não sabe o que é o corpo, porque bebe impropriamente, como se bebe uma cachaça, dá uma talagada e fica bebendo, é o corpo de Cristo, é nós. Irmão, por isso vocês estão fracos, por isso que há muitos entre vocês doentes, e outros que já partiram dessa pé melhor, bateram a cacholeta, morreram. Você está entendendo? 31, contudo, não vos disse, ou melhor, contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Paulo está dizendo, será que se nós tivermos a cautela de entender que a ceia, aquele momento de reunião, é para lembrar o corpo de Cristo, é para receber o poder que há no corpo e no sangue de Cristo, não é para virar uma briga, dissensões entre vocês, não é para cada um comer, cara, encher aqui o pandu de pão e de comida, e o outro fica aqui, ó, só olhando ali, ó, o presunto. Meu Deus, e agora? Eu quero comer, e não tem, e você não compartilha. É isso que Paulo está dizendo. Será que vocês não têm essa cautela de parar para pensar se realmente o que vocês estão fazendo é o certo ou é o errado? Porque se nós tivermos a cautela para pensar dessa forma, nós não seremos condenados. Porque sabe o que eles estavam fazendo? Banalizando uma coisa santa, uma coisa que era para ser boa, porque ele já começa lá no 17 dizendo, não, a reunião de vocês não é para o bem, é sim para o mal. Imagina, irmão, no 17 ele já diz, ó, a reunião do corpo e do sangue, da ceia de vocês, não é para se ajuntar para coisas boas, é só para coisa ruim. Já começa dizendo assim. E aqui ele está dizendo, ó, vocês não têm cautela para entender, para examinar tudo isso, né? Versículo 32, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo, porque esse modelo de se reunir e ficar embriagado, Paulo está dizendo, é um modelo mundano. Quem se reúne para beber e para ficar chapado, para humilhar os outros, humilhar os pobres, aqueles que nada têm, para ficar entre vocês as dissensões, as divergências, quem faz isso é o povo do mundo. Então, para vocês não ser julgado como o mundo é julgado, pare com isso, mais ou menos assim quer dizer, não faça isso. Versículo de número 33, portanto, meus caros irmãos, quando vos se reunir para comer a ceia do Senhor, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa, fica por lá, mas não venha perturbar aqui, mais ou menos assim. Mas não venha fazer bagunça aqui, fica por lá mesmo, né? Fica por lá mesmo. Para quando vos reunirdes, isto não seja para a vossa condenação. Eita, hein? Isso é forte. Quando vocês se reunirem, não seja para a condenação, ou seja, para virar essa bagunça. Quando as demais orientações, pessoalmente eu vos instruirei, assim que puder visitá-los. Aí ele vai falar, quanto aos dons espirituais. Aqui ele estava falando da ceia. Mas quando eu for falar dos dons espirituais, eu vou pessoalmente. Mas também ele enviou a carta, né, para falar sobre os dons. Que daí é no próximo capítulo, que ele vai falar dos dons espirituais manifestacionais. Ou seja, para resumir tudo, nós temos uma igreja, Atos capítulo 2. Essa igreja de Atos capítulo 2 era a igreja dos apóstolos de Jerusalém. Foram os apóstolos que andaram com Jesus, sim ou não? Eles sentaram à mesa com Jesus, né?
Eles viram até Jesus dar a ceia para aquele que era o demônio, para Judas. Eles viram que o modelo de ceia não é como o nosso hoje, que exclui pessoas. Mesmo o traidor sentado lá, Jesus, além de dar a ceia para ele, ainda lava os pés dele. Lava, irmão, com chulé, com sujeira, com tudo. Jesus ainda faz isso. Porque a ceia não era para ser a condenação, era para ser a salvação. A ceia era para a unidade, para a comunhão, e não para a exclusão de pessoas, como em muitos lugares é. A ceia era para os pecadores, e não para os santarrões. A ceia é para pessoas comuns como eu e você. Então a todos nós está acessível o poder do corpo e do sangue, certo? Era para todos nós. Só que isso virou uma bagunça, virou um disse-me-disse, é um dos temas mais polêmicos, não é? Até no meu canal no YouTube eu tenho outras pregações falando sobre isso, falando sobre o que é o corpo e o sangue, falando dos 7 derramamentos de sangue de Jesus, os 7 pontos que ele derramou o seu sangue, e que vitória que cada ponto desse, cada lugar que ele derramou o seu sangue, que vitória ele tem para dar. Então é você juntar todo esse conhecimento e traçar um entendimento do que é a ceia, do que é o corpo e o sangue. E aí você agora, sabendo o que é o corpo e o sangue, você participa, você come, você bebe, e não é mais para condenação, mas sim para gerar milagres. Quando vocês se reunirem, não seja para se reunir para condenação, irmãos, mas seja para se reunir como aquela igreja de Atos capítulo 2, que em todos eles havia temor. Eles perseveravam junto na doutrina, certo? Nas orações, na comunhão, no partir do pão. Em todos eles haviam temor. Não era essa igreja aqui bagunçada, que Paulo está dando uma cacetada. E é engraçado que dentro de uma visão de dons espirituais, era a igreja mais cheia de dons espirituais. Mas olha a bagunça aqui sobre a ceia. Olha o que eles estavam fazendo. Então, que nós venhamos ter esse entendimento. Uma ceia que gera milagres, Atos capítulo 2. Uma ceia que gera condenação. Uma ceia que gera milagres, porque o povo perseverava nos ensinamentos, eles estavam juntos nas orações, no templo, na casa, em todo lugar, eles comiam juntos. Todos nele havia temor, singeleza de coração. A ceia que gera condenação, se reunia para humilhar uns aos outros, para ficar bêbado, para gerar bagunça entre si, discutir, desavenças. E o que é o resultado? Qual que é o fruto dessa ceia aqui? Condenação. Paulo diz: por isso que há entre vocês os que estão fracos, por isso que há entre vocês os que estão doentes, por isso que há entre vocês aqueles que já até nem está mais entre vocês, já morreram. Por isso tenham consciência, e assim coma e beba da ceia do Senhor. Então todas as vezes, irmãos, você vai gerar isso no seu coração. Diga assim: todas as vezes, em memória de mim. Jesus disse isso. E memória significa lembrar, certo? Memória significa o quê? Lembrar. E lembrar pode ser traduzida essa palavra como viver como se fosse naquele dia, certo? Sabe o que Jesus quer dizer então com isso? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunir como igreja e vocês for participar do corpo e do sangue, vivam como se fosse no dia que eu morri por vocês. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso vivendo como se fosse hoje, como se fosse agora. Este sentimento aqui, eu imagino os apóstolos, os 12 sentados, e Jesus falando isso. Da mesma forma que eu estou fazendo com vocês agora, vocês vão fazer com outras pessoas. Esse mesmo amor, sem excluir o Judas, deixa ele dentro também, não exclui ele. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão lembrar disso daqui e vão reproduzir para outras pessoas.
eu fico pensando, porque eu não tenho esse conhecimento, quem foi que passou para aqueles discípulos de Corinto a questão da ceia do Senhor, antes de Paulo vir corrigir eles? Porque quem ensinou eles, ensinou de uma forma errada. Porque olha o que eles estavam fazendo. Se Paulo não vem corrigir eles, ia continuar aquela bagunça, eles achando que aquilo era ceia. E na verdade, em vez de trazer vida, estava trazendo o quê? Condenação. Agora você vai participar aqui. E o que você vai atrair para você? Condenação? Ou você vai atrair vida? É só você lembrar que esse corpo, representado pelo pão, ele levou 39 chibatadas, certo? E essas chibatadas te oferecem cura. Pelas minhas feridas, vocês são sarados. Você lembrar disso, eu posso receber cura. O sangue é quem limpa pecados. O sangue de Jesus purifica os pecados. É você olhar para esse cálice que nós vamos te entregar e você olhar, esse aqui é o sangue de Jesus. Ele morreu por mim. Ele doou o seu sangue por mim. Eu não merecia a salvação, mas Ele me deu. Sabe o que é a ceia no final das contas? É viver todos os dias a cruz, a mensagem da cruz. Ele morreu, está aqui a prova que Ele morreu. Está aqui o corpo que é representado no pão, está aqui o sangue que é representado pelo vinho. E da mesma forma que Ele morreu, eu tenho que morrer para mim mesmo. Essa é a mensagem da ceia do Senhor. Que você morra para você mesmo nessa noite de hoje. Aí imagina eles pregando isso todos os dias e vivendo isso todos os dias, não só uma vez por mês. Tem igrejas que faz uma vez por ano, viu? Uma vez por ano, toma ceia, mas essa igreja ela fazia isso todos os dias. Então todos os dias eles estavam diante do corpo e do sangue. Imagina o cara pecou o dia todo e agora está diante do corpo e do sangue. Mas o corpo e o sangue, isso não foi o resultado do meu pecado, não, eu tenho que mudar. É um choque para você. Porque Ele morreu por mim, está aqui. Até quando eu vou ficar crucificando Ele novamente, como Paulo disse? Então a igreja perdeu muito da revelação do corpo e do sangue, por causa que esse pessoal criou tudo isso. Mas Deus Ele está restaurando através de poucas pessoas como eu e você que está aqui. Que para os grandes controladores, teólogos controladores dessa doutrina aqui, que impossibilita pessoas, nós somos um bocado de gente perturbada, que não sabe de Bíblia, que querem destruir o sistema que eles criaram, e não é. Nós só queremos entender como a Bíblia realmente é. E é isso daqui, irmão. Beber indignamente é agir de um modo impróprio, né? Anexios, agir de um modo impróprio. Que essa noite você não venha agir de um modo impróprio quando você comer e beber do sangue de Jesus. E todos os dias, na nossa igreja lá em Umas, na Cavó de Umas, até eu colocar isso na cabeça dos pentecostais que estão indo lá, irmão, ixi, foi briga, viu? Dentro da Bíblia. Até eu mostrar que a igreja apostólica fazia isso todo dia, até eles entenderem o poder do corpo e do sangue, e até hoje tem gente lá que não. Mas o que eu tenho visto lá de resultado de milagres, de libertações, depois que as pessoas entenderam, e nós temos feito lá todos os cultos. Quem quiser fazer todo dia, faz em casa. Eu não faço todo dia, tem dia que eu faço lá, com a Cleise, com a minha filha, nós fazemos na nossa casa ceia, todo dia. Tem dia que a gente pula, tem dia que não. Eu não falo isso para você também fazer uma banalização disso. Eu estou falando para você fazer isso continuamente, mas de uma forma certa, não de um modo impróprio. Eles faziam isso todos os dias. Todos os dias. Então o que acontece? O resultado é que nós temos alcançado pessoas para Jesus. Vou falar. Quem entende a palavra, quem compreende, ele tem que absorver esse entendimento e viver, para que você viva também resultados de milagre. Tá bom?
em uma outra oportunidade eu venho aqui falar sobre o poder do corpo e sobre o poder do sangue. O que significa o sangue de Jesus? O que significa o corpo de Jesus? Você percebeu que uma das coisas que Paulo diz, vocês não estão tendo consciência do que é o corpo do Senhor. Vocês acham que esse pão que vocês estão comendo é só para encher o bucho de vocês, ou seja, vocês não sabem o que realmente é esse pão, o que representa este pão. Este pão representa a própria carne dele, que ele deu para a vida do mundo. Lá em João capítulo 6 diz que este pão, que é a carne dele, é a verdadeira comida. Quem come tem a vida eterna e tem vida em si mesmo. Eu ressuscitarei no último dia. Tarefa de casa para vocês que estão aqui na igreja e para quem está na internet. Leia o capítulo 6 de João, a partir do versículo 28 até o final. João capítulo 6, 28 até o final. Jesus vai falar sobre o pão, sobre a carne e sobre o sangue. Tu vai ter um monte de revelação lá, o que é o corpo e o que é o sangue de Jesus. Amém? Então nós vamos agora orar. Pastora, como é que é? É eu que vou fazer um negócio aqui? Meu Deus. Estenda aqui as suas mãos, você que já veio ofertar. O que você poderia dizer hoje diante do corpo e do sangue de Jesus? Eu sei que nenhuma palavra pode expressar o nosso agradecimento, mas eu sei de algo, que o corpo e o sangue é o poder da vida eterna, é o poder que pode te curar, é o poder que pode trazer libertação para você. Senhor, está aqui, Pai, nesta mesa, Senhor, o teu corpo e o sangue do Senhor, o sangue do Senhor que foi derramado por cada um de nós. Está aqui, Espírito Santo de Deus, o sangue que fala no mundo espiritual. Está aqui o sangue que purifica pecados, Pai. Se há entre nós pecado, em nosso coração, em nossa vida, nos lave agora, Senhor. E não somente nos lave, como gera em nós, Pai, o fruto digno de arrependimento, Senhor. Está aqui também, Senhor, teu corpo, representado por este pão, que nos dá saúde, nos dá cura. No corpo que nós temos a herança, o corpo também que é a igreja, Senhor, que é a união. Faz dessa igreja, Pai, ser um corpo bem ajustado, unido, Senhor, sem dissensões, sem facções, sem condenação, Pai. Que essa noite, Pai, nós venhamos celebrar a memória, o corpo e o sangue, o cálice da nova aliança, o pacto que nós temos contigo, um pacto de vida eterna, de uma forma que produz vida e milagres, Pai. Cura os enfermos hoje, Senhor, os doentes, não só fisicamente, mas da alma também. Liberta os encarcerados, presos espirituais. Traz, Senhor, avivamento, restauração, sede, fome, paixão pelas coisas do céu, Pai, para cada um de nós, Senhor. E nos abençoe. Nos abençoe, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. As irmãs vão passar aí distribuindo para vocês.
todas as vezes que você olhar para este pão, todas as vezes que você olhar para esse cálice e pensasse: foi por mim, foi para mim que ele fez isso. Se todas as vezes você olhasse para esse cálice e dissesse assim: que é o sangue de Jesus, que lava os meus pecados, as minhas iniquidades, que me perdoa todas as vezes, será que você continuaria? Porque seria um confronto todo dia entre o pecado e a vida. O pecado que produz a morte, sim ou não? O salário do pecado é a morte. Aí mesmo sem você merecer, está aqui o sangue por você. Isso é uma mensagem para você. Enquanto você quer o pecado que traz a morte, estou te oferecendo vida todos os dias. Por que a igreja rejeitou isso? Só faz isso uma vez. E, querendo ou não, o caba que vem uma vez no mês para cear, é só nesse dia que ele fica crente. E aí em algumas igrejas ainda tem a consagração, né, que antecede. Não, de manhã nós já fazemos a consagração, vamos nos santificar. Mas se você fizesse isso todo dia, era isso que a igreja apostólica fazia. Então todos os dias eles eram confrontados, eles iam comer aquilo dali, não era como aquela igreja de Coríntios, para eles ficarem embriagados. Eles olhavam para aquilo e lembravam do sangue, né? Do sacrifício, da morte, da ressurreição também. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Se você pudesse, você que está aqui nessa noite com esse pão, com esse cálice, se você pudesse lançar uma palavra, falar algo para Jesus, pelo aquilo que Ele está te dando, hoje, que é oferecendo para você o que pode lavar os seus pecados, oferecendo para você que através do pão, o que pode curar as suas enfermidades, o que você poderia oferecer para Ele? Porque é muito fácil você gastar R$300 com medicamento por mês, e você vir todos os dias Jesus te oferecer algo que é de graça, que pode te curar, só que você não entende, você não quer viver, você não tem essa mentalidade, mas eu quero te passar isso hoje. Lá em João capítulo 6, quando você ler lá, você vai ver, ele dizendo assim, ó: quem come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Sabe o que é isso? Jesus te oferecendo todo dia para você comer e participar, e dizendo assim, ó: eu e você somos um agora, tá? Você é um espírito só comigo, tá bom? Eu estou te dando a chance de você só ser um só comigo. Aí os caras criaram uma doutrina que algumas pessoas não podem se tornar um só com Cristo, por causa dos pecados, das falhas, das imaturidades. Eu fico pensando, quando Jesus voltasse, essas pessoas que ofereceram isso, e as pessoas que ficaram sem participar, será que eles vão ser só um na eternidade com Cristo? É uma dúvida que eu tenho. Mas Jesus não faz dissensão de pessoas, Ele morreu para todos. Então esse corpo, esse sangue é para todos, irmãos. Se você se sente indiferente aqui nessa noite, não é por causa que nós não avisamos vocês, mas sim por causa da religiosidade de vocês. Porque se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, lembra, aqueles que de bom grado recebeu a palavra, eles foram batizados, e não só batizados, eles recebiam o corpo e o sangue. Se você está tanto tempo aqui na igreja, reconhece a Jesus como seu Salvador, talvez já até fez a confissão ou não, mas você tem dentro do seu coração o desejo, tem o respeito, tem o temor, tem fé, você está apto para fazer isso, você está apto para se unir conosco, porque nós temos que pedir perdão hoje pelo que pregaram antigamente sobre o corpo e o sangue, que excluíam pessoas, afastaram pessoas.
Mas hoje nós estamos te convidando aqui uma ceia para você se tornar um só com Cristo. Estou oferecendo Jesus para dentro de você. Mas é lógico que eu não posso obrigar você. O próprio Paulo diz: examina você. Eu quero que você, por 30 segundos, 1 minuto, examine você. Você não merecia isso, irmão. Feche seus olhos onde você está. Você não merecia isso. Mas Ele fez por você a si mesmo. Você sabe o que é a graça? É o favor imerecido. Você jamais vai fazer qualquer coisa que possa merecer isso. Mas mesmo assim Ele fez por você. Não existe nenhuma atitude, nenhuma palavra, nada que possa pagar isso. Pedro diz na sua epístola que não foi com coisas corruptíveis que você foi comprado como prata e ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Não existe dinheiro, não existe valor monetário, financeiro que possa retribuir para você o que essa igreja te oferece, o que esses irmãos te oferecem, o que Jesus primeiro te ofereceu, que é a carne e o sangue dele, para te dar salvação, para te dar vida eterna. Lá em João capítulo 6 ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Ele te dá uma esperança de ressurreição para a vida eterna também. Está aqui tudo no corpo e no sangue. Mas nunca te falaram isso, mas eu estou te falando essa noite. Agradeça a Ele. Seja grato por isso. Se arrependa dos seus pecados diariamente. Morra para você mesmo. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim toma e coma. Você pode participar aí onde você está. Obrigado, Jesus. Então você tem que morrer para você mesmo. Então você tem que tirar essa camada de religiosidade. Então você tem que abrir o seu coração essa noite, todos os dias. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Sinta Ele entrando dentro de você agora. Cristo vive em mim. Sinta Ele tocando as suas células, as moléculas, os átomos do seu corpo. Sinta Ele agora curando as suas enfermidades. Estou crucificado. Sinta você morrendo para si mesmo agora. Já estou crucificado com Cristo. Ouça a voz dele dizendo agora: eu sou um só contigo. O seu corpo não é mais teu, é meu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal,
no Gmail pastoreliseuLustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.